Taila, paz, Oi. obrigada por ter aceito o convite da Ana Paula, que Deus abençoe. Se quiser, pode já começar se apresentando, aí já pode começar. Tá bom. Paz, Senhor, a todas. Eu agradeço pela oportunidade, né, de aqui estar fazendo a obra do Senhor, falando o que Ele fez em minha vida, porque Ele é fiel e poderoso, né, e faz quando Ele quer e na vida de quem Ele quer. Eu agradeço ao Senhor por Ele ter achado graça, né, em mim, porque Ele fez na minha vida assim como eu sei que Ele tem feito na vida de todas, né. O meu nome é Maria Taila, mas podem me chamar de Taila. Né? Eu conheço ao Senhor já há 12 anos, eu tive um encontro verdadeiro com Ele, genuíno, para honra e glória no nome dEle, e assim eu entreguei a minha vida a Ele e decidi que só deixarei de servir Ele aqui na terra quando Ele me levar para a glória, e assim eu estarei de frente a Ele, adorando a Ele para todo sempre. E agora eu vou trazer a palavra em Jeremias 17:7, tá bom? E eu vou tentar lembrar o 8, que o Espírito Santo me ajude. Que diz assim: Bendito é o varão que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para os ribeiros. E quando vem o calor, ele não receia, nem as suas folhas estão sempre verdes. E no ano da sequidão não se preocupa, nem deixa de dar frutos. Amém? Eu orei ao Senhor, eu ia apenas contar o meu testemunho do que o Senhor fez em minha vida, mas o Senhor me trouxe essa palavra muito forte e ele acrescentou esse versículo 8. Não, confesso que não foi tão fácil para mim estar decorando, mas né, o Senhor nos ajuda, nos sustenta em tudo. Então a palavra nos diz que nós devemos confiar no Senhor. Porque se nós verdadeiramente termos Ele como a nossa confiança, nós nunca seremos abalados. É fácil falar, eu confio no Senhor, mas será que verdadeiramente Ele é a nossa confiança? Será que Ele é a nossa verdadeira confiança? Será que às vezes a gente desvia de um olhar para o outro, buscando, será que eu posso confiar nesse pastor, ou naquele, ou nesse? Você sim pode buscar uma ajuda, um auxílio aqui na terra, mas não se esqueça do auxílio do céu, porque só Ele tem visto as suas lágrimas, só Ele sabe do teu impossível, só Ele sabe as lutas que você tem enfrentado. Muitas das vezes você acha, eu preciso de ajuda em oração. Não, muitas das vezes você só precisa pedir, Espírito Santo, venha me socorrer, venha me ajudar, porque quando te faltar força aqui na terra para te ajudar, nunca haverá escassez no céu. O Senhor está sempre pronto para te enviar o socorro, o auxílio e a ajuda que você necessita. Muitas das vezes nós nos deparamos com algumas situações que para nós são impossíveis, mas o Senhor diz que quando a gente confia nele verdadeiramente, a gente é como uma árvore plantada junto às águas, ou seja, a gente nunca vai ter falta, nunca vai faltar aquele frescor, por mais que o calor venha assolar, por mais que o calor venha fazer você ficar triste, fastigado, mas o Senhor, ele é a tua força, ele é a tua fortaleza, o Espírito Santo, ele te acalma, ele te consola, porque tantas vezes em minhas lutas nós dobramos aos joelhos, choramos, e ali entramos no particular com o Senhor, e ali somos renovados, sentimos uma paz, um gozo inefável de que vem da parte do Senhor nosso Deus. E o Senhor ainda nos afirma que mesmo que seja um ano de sequidão, todos podem olhar e falar assim, nossa, que ano é esse para essa pessoa? O que ela tem passado e como não desiste, como está passando por tudo isso? Muitas das vezes somos apontados, se serve verdadeiramente a Deus, por que está passando por tal coisa? Por que essa luta tão grande? Por que esse choro? Por que esse desânimo, mulher? Mas você não tem fé. Muitas das vezes não é pela fé. Muitas das vezes o próprio Deus nos leva para o deserto, para nos provar que nós não somos aquele que nós achávamos que nós éramos, porque muitas das vezes nós nos colocamos como pequeninos, e nós somos sim, que nós somos aquele que não tem condições, mas se nós temos Deus, Ele é a nossa condição, Ele é o nosso sustento, nós não somos nada, mas Ele é a força que age em nós, é Ele quem nos coloca de pé, é Ele quem nos fortalece, é Ele quem nos ajuda a caminhar, porque de nós, se seríamos só por nós, nós nada temos, nós nada somos, mas tudo vem da parte do Senhor. E a palavra diz que ele não se preocupa quando chega o ano da sequidão. O ano da sequidão não tem frutos. Você olha para os lados, está tudo seco. Os campos estão secos. Não tem capim, não tem folhagem, não tem nada. Mas a árvore que é plantada junto às águas ali, ela continua. E mesmo que você olhe, ela pode estar sem folhas, mas ainda
tem vida, porque as raízes estão profundas. Assim somos nós, o Senhor. Pode vir o vendaval que for, se nós verdadeiramente estivermos na presença do Senhor, com as raízes bem alicerçadas na sua presença, não tem vento que possa nos derrubar. Pode até levar algumas folhas ou até mesmo todas, mas a nossa força e a nossa fé nos mantém imbatíveis perante as circunstâncias, perante todas as situações. E também diz que nem deixe de dar o seu fruto, porque mesmo em meio ao maior deserto que nós passarmos, ali o Senhor sempre irá nos levar para a gente poder fazer a obra, para a gente poder ganhar alguma alma, levar um auxílio a alguém, levar uma palavra, e ali o Senhor quer fazer alguma obra, às vezes até mesmo uma cura. Quantas vezes o Senhor não tem usado as nossas mãos para trazer a cura? Não é nós, mas é o Senhor quem cura, mas através das nossas mãos, quando nós damos lugar a Ele, porque é muito fácil dar legalidade ao inimigo, mas e dar o lugar ao Senhor? Quantas vezes a gente se nega, o Senhor diz, vai lá e faz, e a gente fala, não, Senhor, será que é da tua parte? Se o Espírito Santo está te incomodando, minha irmã, creia que é o Senhor, porque o inimigo não quer nada de bem para ninguém. Agora, o Senhor, tudo que Ele quer é alegria para nós, Ele quer nos fortalecer, Ele quer que a gente seja verdadeiramente plena nessa terra. E Ele está, assim, levantando um exército para fazer a sua obra aqui nessa terra. Amém? E eu vou contar aqui o meu testemunho do que o Senhor fez na minha vida. Em 2015, eu fui desenganada pela medicina, a qual o médico disse que a minha chance de vírgula era 0,00,1 chance de eu sair viva. A minha cirurgia não poderia ser feita aqui em Três Lagoas, eu teria que ser transferida para Campo Grande, mas como eu já estava desenganada, a qualquer segundo eu podia cair morta, eles decidiram dar uma chance para mim. Assim disse o médico, que ele viu que eu tinha fé, que eu tinha algo que ele ainda não tinha visto em ninguém. E assim ali foi feita aquela cirurgia. Mas os laudos diziam que se eu saísse viva, eu ia ficar em coma vegetativo, ia ficar vegetando a vida toda, ia morrer em cima de um colchão de água. Mas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, não foi assim a história. Porque quando ele entra, quando ele dá a última palavra, assim será feito. A gente pode determinar em nossa vida, o médico pode falar que o diagnóstico é esse, porque ele não conhece o poder de Deus. Porque se o Senhor quiser fazer, ele dá vida a quem já está morto. Ele também pode abrir uma sepultura? Pode sim, mas ele dá vida àquele que está moribundo, àquele que já não tem nenhuma chance, àquele que está desesperado. Então, qual é a tua queixa, mulher? Porque você tem dito, Senhor, será que tu não tens visto, Senhor? Será que o Senhor não tem ouvido o que tem feito contra mim? Mas o Senhor está dizendo, ei, aquieta o teu coração, acalma, porque eu tenho visto e tenho me levantado. Só espera mais um pouquinho de tempo e tu verás a glória do Senhor, tu verás o meu bom braço ao teu lado, fazendo e desfazendo, te levantando e te auxiliando. Assim diz o teu Deus. E ali eu, naquele lugar, fiz aquela cirurgia para honra e glória do nome do Senhor Jesus. Ali no centro cirúrgico mesmo, já reconheci o médico, chamei pelo nome dele, o qual ele ficou abismado, porque não era para mim falar, eu nunca ia reconhecer ninguém, mas aprove ao Senhor nosso Deus que eu voltasse com todas as minhas faculdades mentais. Fiquei com o lado esquerdo totalmente paralisado, não sentia. Meu lado esquerdo ficou totalmente morto, era gelado, não tinha circulação. O lado bem esquerdo, bem o lado do coração, mas foi isso mesmo que aconteceu comigo. Onde eu tinha que usar uma cadeira de roda para poder me locomover, e o laudo do médico foi paralisia irreversível, qual eu tenho ele até hoje, e cegueira irreversível, porque a minha visão ficou durante 15 dias, e após 15 dias ela sumiu por inteiro, completamente. Eu não via nada, não via luz, não via um facho de luz, nada, nada, nada. A minha mãe acendia a lanterna do celular dela, para poder ver se eu ia piscar ou alguma coisa. Muitas das vezes enfiava o dedo nos meus olhos, tentando ver se eu não estava fingindo, ou se eu bem de pertinho eu não conseguiria ver, e nada acontecia. Mas o Senhor tinha uma promessa sobre mim. E depois de algum tempo, eu comecei a ver, meio que de longe, mas comecei a ver. Hoje não vejo plenamente, vejo assim, mais como um vulto. Hoje melhor ainda, depois da segunda cirurgia, né? Mas assim foi a minha vida. E os laudos do homem foi que eu nunca iria andar, mas eu, para honra e glória do Senhor Jesus, andava, fazia a obra como eu podia, mas eu fazia sempre, me esforcei muito para ir para a casa do Senhor. Porque da onde ele me tirou, irmãs,
Só Ele sabe. Ele me tirou de um lamaçal tão grande. Quando eu entreguei a minha vida a Ele, 3 meses antes de eu entregar a minha vida a Ele, eu já não tinha mais relação com ninguém. Antes, na minha vida, eu já cheguei a me relacionar com mulher. Eu bebia muito, mas o Senhor de tudo isso, Ele me libertou. E na mesma noite em que eu fui, entreguei a minha vida a Cristo. E quando todos descobriram que eu estava doente, que eu estava com um tumor na cabeça, foi um choque para toda a igreja, porque eu não tinha a minha família aqui em Três Lagoas. A minha família tudo morava fora. Meu pai em São Paulo e minha parentela, minha mãe, irmã, tudo em Camapuã. E aqui eu estava sozinha, mas para honra e glória do nome do Senhor Jesus, eu estava numa igreja abençoada, a qual os meus irmãos descobriram o que tinha acontecido comigo, o que estava acontecendo, porque nem os médicos achavam que eu tinha. Diziam que era depressão. Só que depressão não deixa cego, depressão não te deixa paralisado, depressão não te dá tontura, depressão você não desmaia, depressão não te dá crises convulsivas, igual acontecia comigo. E ali eu fui para aquele hospital fazer um exame. Minha pastora e alguns irmãos já sabiam o que eu tinha. Porque é claro que não é toda a igreja que às vezes tem base para suportar certas coisas. E ali, para honra e glória no nome do Senhor Jesus, as irmãs ficaram comigo, eram minhas companhias, né? No momento que eu estava ali, porque eu não podia ficar sem acompanhante, então elas eram minhas acompanhantes. Na noite anterior da cirurgia, a irmã Edenir, uma bênção, mulher de Deus, até o tutano, prega muito, viu? Ela passou a noite comigo em oração, vigília, orando, e para honra e glória no Senhor Jesus, a cirurgia foi um sucesso, eu saí de lá falando tudo. E o ano retrasado, o doutor, eu seguindo com o tratamento, acompanhamento, tinha algo, tinha um novo tumor crescendo em minha cabeça. E ali o médico falando que não precisava se preocupar, e eu pedi para ele ainda para mim poder fazer uma radioterapia, porque eu fiz, né? Eu tenho alguns cabelos brancos, bastantes, que é onde queimou, aonde quando eu fui fazer a radioterapia em Campo Grande, no Hospital Alfredo Abrão, com a doutora Eva, ela disse que aonde caísse o meu cabelo, nunca mais nasceria, porque a rádio queima. Às vezes, quando a mulher faz no seio, assim, aonde caem os pelos finos, não nasce, e grosso, pior mais ainda. E ela me disse que eu teria que usar uma peruca. E eu disse para ela que eu não usaria, que não seria preciso, que o mesmo Deus que fez nascer o cabelo da primeira vez era poderoso para fazer nascer novamente. E ela disse que eu era mais uma dessas ocas crentes e que isso não funcionava, porque era medicina. Mas eu não peguei. Fiquei sem cabelo, caiu todo o cabelo do lado direito, do lado esquerdo, assim, caiu bastante também atrás. A minha franja, fiquei totalmente sem franja. E hoje, graças a Deus, não preciso usar peruca, para honra e glória no nome do Senhor Jesus. Ali já nasceu os fiapinhos, e depois nasceu tudinho, e eu tenho meu cabelo, não precisei usar peruca. Não que isso seria uma vergonha, mas eu prefiro crer e confiar no Senhor, porque se eu não confiar nele, quem eu vou poder confiar? Eu sei que a última palavra, quem dá em minha vida, é o nosso Deus. Homem nenhum manda em minha vida, somente o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele tem poder sobre a minha vida, e a minha vida é dele. Então, muitas das vezes as pessoas falam assim: ah, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não, eu faço o que está escrito na palavra. E pode vir quem for falar para mim: ah, mas você não pode fazer. Eu faço porque está na palavra. Pode ser pastor, pode ser quem for. Alguns podem até falar assim: ah, mas eu sei submissa. Não, eu creio no meu Deus. Me convém agradar a Deus, não aos homens. E eu sei muito bem para qual propósito que o Senhor me chamou. E eu prefiro crer e confiar nele, e esperar nele. E ali, quando eu fiz aquela radioterapia, deu tudo certo, eu fiquei muito inchada, mas para honra e glória do Senhor Jesus, deu tudo certo, mas depois de um certo tempo, a enfermidade acabou voltando. E aí, esse ano, eu tive que novamente operar. Era para mim ter operado o ano passado, fiquei tomando remédio, fiquei totalmente inchada até hoje, não voltei no meu corpo normal. Porque tanto medicamento que era para mim tomar, era para mim tomar durante 3 meses, eu tomei durante 10 meses. Um remédio que incha muito. Nem as minhas roupas não me serviam.
E ali eu tomei, fiz tudo certinho e chegou até o último momento. Já não tinha mais o que fazer novamente. Fui passada para um outro médico e ele falou assim: olha, você já tinha que ter operado há muito tempo, você não tem nem 3 meses. Foi o laudo desse médico de agora, do ano retrasado, porque eu fui ser operada, passado, que eu fui ser operada novamente esse ano. E ali eu peguei aquele laudo e fiquei esperando a cirurgia, esperando, e o tempo passando. Fizemos alguns cultos aqui em casa, porque ficar sem a presença não dá, ficar sem adorar o Senhor não dá. Eu acho que a gente pode passar o que for, mas se você passar com a presença, não tem lugar ruim, até mesmo dentro de um hospital. Se torna o melhor lugar do mundo se o Senhor estiver com você, porque Ele te traz paz, Ele te traz uma calma, Ele te traz uma segurança, a qual você mesmo não entende. Eu não posso dizer que enquanto eu estive dentro dos hospitais, foi ruim para mim. Eu não gosto de ser furada, essas coisas, eu não gosto de agulha, mas foram almas que puderam ser alcançadas ali, a gente pôde ver muitos milagres acontecendo para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, às vezes, a gente não entende. Às vezes, Deus leva alguém para o hospital e a gente fala assim, mas não serve. Deus serve. E se Deus tem um propósito lá dentro? Se Deus precisa de alguém para levar lá dentro e para levar a igreja inteira lá para orar? Porque quando eu fui internada da primeira vez, a minha igreja invadiu o hospital e começou a ter muitos milagres, a ponto que a minha pastora colocar as mãos sobre uma mulher que estava com câncer no intestino, se eu não me engano, e quando os médicos abriram ela, o tumor tinha virado um carvão seco e preto esturricado. Então, Deus, ele faz. Às vezes a gente fala assim, nossa, mas por quê? Será que era pecado? Não. O Senhor fala que nem tudo é pecado. Porque muitas das vezes, irmãs, o sofisma do inimigo está entrando dentro da igreja. A verdade é a Bíblia, a base é a Bíblia. Quantas vezes eu não ouvi até mesmo pastores dizer, porque se a pessoa tem câncer, é falta de perdão. É porque a pessoa é ruim, porque a pessoa tem maldade. Gente, por que os assassinos não têm? Por que tantas pessoas más não têm? Como se você entregou a sua vida para Cristo, você renunciou, você está lendo a palavra, você está andando. Perfeito ninguém é, mas todos os dias a gente ora, Senhor, que hoje eu seja melhor. Me ajuda e perdoa os meus pecados. Me ajuda no que eu tenho que melhorar, naquilo que eu não estou vendo, mas o Senhor me conhece por dentro e por fora. Até o Senhor Jesus foi indagado pelos seus discípulos: Senhor, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? A igreja, muitas das vezes, ao invés de ajudar, ao invés de orar, a igreja muitas das vezes acusa. Eu não estou dizendo que as irmãs façam isso, me entenda. Eu estou dizendo que hoje muitos sofismas do inimigo têm entrado e a igreja tem abraçado. A igreja, ao invés de ter a Bíblia como suporte para reconhecer o que é espiritual e o que é natural, a igreja tem ido ler livros para saber, porque a pessoa nasceu com isso, é por falta de perdão, é por isso, é por uma legalidade. Ei, para aí. Se a pessoa fez e estava andando com o Senhor, por que Jó ficou doente? Porque nós vemos na palavra. Porque, irmãos, eu vi, né, nesses hospitais muitos bebês que já nasceram com tumores, muitos bebês que já nasceram com a condenação da medicina, com a enfermidade. Qual foi o pecado que aquela criança teve? Qual foi o ódio que aquela criança teve? Então, muitas das vezes, a gente tem que vigiar e ser prudente. A palavra diz que até os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz, porque os filhos da luz, ao invés de se debruçar na palavra, conhecer a palavra, mergulhar nela, não, vai ler outras coisas. Eu não estou dizendo que seja heresia. Sim, tem relatos que dizem que às vezes a pessoa sofre uma amargura, uma tristeza muito grande, uma perda muito grande, e de repente a enfermidade nasce. E aquela pessoa que nunca teve nada disso? E muitas das vezes, eu já ouvi muitas pessoas falar assim, isso é falta de perdão, é porque você é ruim, é porque você é aquilo. Eu simplesmente falo, Senhor, está nas tuas mãos, entrega, julga entre eu e essa pessoa, porque tu conheces o meu caminho. E eu tenho visto isso, até mesmo na rede de apoio, na rede feminina de combate ao câncer, o irmão sendo cristão, falando que o que ele não queria, ele é crente, vamos dizer, né? Porque cristão é outra coisa, né? Crente até o diabo é, que crê, estremece, mas não obedece. E hoje nós temos muitos crentes dentro da igreja. Difícil é ter cristão que segue a palavra, que não se dobra, que não nega a verdade pela mentira, não deixa a mentira prevalecer. Difícil é aquela pessoa que diga, eu vou me posicionar na palavra do Senhor e na verdade do Senhor. Isso é difícil em nossos dias, por isso que diz,
Nem todos que dizem Senhor, Senhor herdarão o reino dos céus. Né? E aquele irmão lá falando que ele não queria visita, porque muitas das vezes a igreja vai lá fazer visita para colocar ele mais para baixo, para falar mais coisas ruins. Então, às vezes é sim, às vezes sim, mas nem em todos os casos. Ao invés da gente abrir a boca, vai ter discernimento, vai orar. Se o Senhor não te revelou nada, não fale. Se o Senhor não te revelou, não acuse. Não fale, porque você não sabe. Porque é pecado quando você fala que é e não é. Se Deus te revelou, se Deus te confirmou, sim, aí não é. Mas se for, então que a gente não traga essas condenações sobre a nossa vida, e que a gente venha ser prudente, que a gente venha olhar adiante, falar, Senhor, eu quero ser uma mulher diferente, uma mulher que te agrade, uma mulher que aonde eu passar, eu mostre a tua diferença, não eu a diferença, mas a tua diferença, a diferença do que o Senhor pode fazer. E ali, irmãos, eu fui e fiz essa cirurgia esse ano, né? Porque o doutor falou que eu já não tinha mais tempo, mas eu tive que esperar mais tempo. Quando eu cheguei em Campo Grande, eu fiz essa cirurgia. Foi apenas eu e o meu esposo e Deus, com certeza, com a gente. Ali, Deus entrou naquele lugar também. Vinham pessoas, eu não sei como, sinceramente, eu não sei explicar como. Vinham pessoas na porta do hospital pedir: olha, você ora por mim? Ora pelo meu esposo? Olha pelo meu filho que está ali acamado, que está ali doente. Só que ninguém conhecia a gente. Ninguém. A gente não deu nosso nome, nós não falamos que nós éramos da igreja, a gente não disse nada, absolutamente nada, e as pessoas vinham pedir oração. Só que era tanta gente, irmãos, tanta gente que não dava só para mim e para o meu esposo. Aí eu tinha que pedir ajuda, pedir a minha sogra, a irmã Edenir, que é mulher de oração, pedir a minha pastora, que eram as pessoas que eu contava em oração, para poder ajudar aquelas almas, para poder ajudar aquelas pessoas, a casa de apoio também. E ali eu fiz aquela cirurgia, para honra e glória no nome do Senhor Jesus, e meu lado esquerdo melhorou, não piorou. Fiquei na cadeira de roda sim, mas saí daquela cirurgia, né, ouvindo, né, vendo um pouquinho melhor, graças ao nosso maravilhoso Deus. Eu creio na promessa dele, que ele disse que ele ainda vai fazer eu ver todas as coisas, mas muitas das vezes, os homens às vezes querem pôr as mãos e orar. Eu creio sim, que tem a cura pelas mãos, mas o Senhor já disse que é Ele quem vai fazer, e quando é o Senhor quem vai fazer, a gente já sabe que não vai ser através das mãos do homem. E ali, né, muitas pessoas já colocaram as mãos e oraram, já disseram para mim: você não foi curada por falta de fé. Não, pelo contrário. Muitas das vezes eu falo: Senhor, e se o Senhor mudou de ideia? Então eu creio, eu vou por um ato de fé. Se o Senhor fizer, amém, mas se o Senhor não quiser, quiser pelas tuas mãos, que o teu nome seja glorificado em tudo. E até hoje eu estou esperando meu milagre, mas eu sei que ele está perto de chegar no nome do Senhor Jesus, porque cada vez eu tenho visto melhor, né? E eu creio que a minha maior vontade é poder ver todas as coisas, para poder voltar a ler a palavra, porque é a melhor coisa que tem na vida. Para mim faz muita falta poder folhear, eu leio no celular, mas para mim não é a mesma coisa. Eu gosto mesmo dos meus olhos estar passando, porque cada versículo eu paro e fico. É maravilhoso. E ali, irmãs, eu fiz aquela cirurgia. A primeira cirurgia foi dia 6 de março de 2014, 2015. E essa segunda foi dia 5 de março, agora de 2024. Então, quando ia fazer, um dia antes de fazer 9 anos para mim deu operada, eu tive que fazer uma nova cirurgia. Mas o meu lado esquerdo melhorou. Tive alguns contratempos, tive sim. Dessa vez não foi tão fácil assim. Foram lutas e lutas, porque eu acho que eu peguei muita luta, porque você não consegue ver o seu semelhante padecendo, sofrendo e não entrar na brecha por ele. Então, eu dormi na UTI em cima da cirurgia, coisa que eu não poderia. Tive alta numa noite e no outro dia de madrugada de entrada no pronto-socorro, porque não consegui dormir com muita dor de cabeça. Fui despedida do hospital somente com dipirona, sem remédio forte, e não podia, porque a gente toma morfina, porque o doutor falou que é um trauma. É um trauma na cabeça. Sua cabeça ela é quebrada, ela é cerrada. Então, você precisa tomar morfina, você precisa tomar remédios fortíssimos. E o doutor me despediu. Ele não reparou ali, não estava tão atento, me despediu somente com dipirona. Quando eu acordei, eu estava toda ensanguentada.
toda ensanguentada, a manta que estava debaixo da minha cabeça estava ensanguentada, o cabelo que tinha ficado estava todo ensanguentado, pingando sangue, o lençol, a cama, minha roupa, e o meu esposo gemendo, pedindo de pirona para ele. Eu não conseguia nem orar. A dor era tão grande que tudo só rodava de lugar. Eu só falava, Deus, me ajuda. Aí eu consegui acordar ele, né, chamando ele já até com fraqueza, e eu já estava com anemia ainda antes da cirurgia. E ali a gente deu entrada naquele pronto-socorro, mas graças a Deus o sangue saiu para fora, mas não era para estar acontecendo. O doutor falou que com 7 dias não podia mais estar acontecendo. Eu fiz a viagem para cá, voltando para 3 de agosto de ônibus. Eu não sabia. Eu vim de Campo Grande a 3 de agosto com a cabeça cheia de pomada em cima dos pontos. Teve pontos grandes e pontos pequenos, porque a cirurgia foi muito grande. Pegou daqui, abriu aqui, veio aqui. A outra veio daqui, abrindo aqui, atrás e vindo aqui. E a gente, quando veio, eu vim de lá aqui com a cabeça escorrendo pomada e escorrendo sangue dentro do ônibus. Comecei a passar mal dentro do ônibus, sentindo aquela presença maligna, ouvindo os passos do inimigo. O ônibus estava tomado, eu ainda só falei, Senhor, será que só tem eu aqui que busca o Senhor? E orando, clamando ao Senhor, falei para o meu esposo, começa a orar. Vamos ler a palavra, vamos ler tal salmo, os salmos que o Senhor me dava, eu falava para ele, nós íamos lendo junto, porque uma boa porção da Bíblia, a pessoa indo lendo, eu consigo acompanhar. Das vezes que eu li, né, quando eu tinha visão, então eu consigo, às vezes a mente já traz e eu já, às vezes, termino até mesmo primeiro que a pessoa. E ali a gente lendo a palavra, eu falei, vamos orar agora, e a gente orando, e a viagem é longa, eu acho que é 5 horas de viagem, se eu não me engano. E eu falei, Senhor, eu só não quero ficar aqui, porque senão eu ia ter que parar em Ribas ou em Água Clara, ficar internada e voltar para Campo Grande, para depois voltar. E tudo que eu queria era vir para minha casa, ainda estava na cadeira de roda, na cadeira de banho, para tomar banho. Então era difícil, na casa de apoio não tinha acessibilidade, mas em tudo o Senhor nos ajudou. Ali já não estava mais dando, a gente já tinha orado muito. Falei, vamos louvar. Comece nos hinos da harpa. E nós começamos pelo sangue, começamos a cantar, louvar, 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 até que nós chegamos num determinado lugar que dava rede. Eu falei, manda mensagem para a pastoreia, para sua mãe, para a irmã de Nil, para nos ajudar em oração, porque está tendo muito contra-ataque, está tendo muita retaliação. E era obra maligna mesmo, irmãos. Eu sentia assim, os meus dedos começando a endurecer, como se fosse me dar uma crise, eu sentindo aquele espírito maligno do meu lado. Só que ali em volta tinha um monte de demônios, porque assim, eu posso não ver tão bem as coisas aqui da Terra ainda, porque eu sei que eu ainda vou voltar a ver, mas as coisas espirituais eu vejo como eu via quando eu nasci. O mundo sobrenatural para mim é mais natural do que o natural. Ele é, na verdade, só que eu vejo ele como as pessoas veem o mundo natural. Eu vejo, se for anjos, se for demônios, eu vejo demônios, porque quem tem a visão aberta tem. Então você não escolhe o que você quer ver. E o Senhor permite, porque você tem a visão aberta. Mas graças a Deus a gente conseguiu chegar, já foi outro grande livramento do Senhor, porque o Senhor nos trouxe em paz e em segurança, né? Porque mesmo que a gente tivesse padecendo aquilo ali, o nosso coração ainda estava em paz, porque a gente estava vindo para nossa casa. A gente sabia que aqui era o lugar da gente chegar, poder orar, ficar tranquilo, né? Ter um bálsamo, às vezes ter a visita de algumas irmãs, tudo bem que a gente assim não teve, né? Desde o começo veio a nossa pastora orar pela gente, né? A irmã Denir, que, nossa, uma bênção, pastoreou a gente bem de pertinho, porque muitas das vezes, irmãos, a gente tem algum enfermo na igreja e as irmãs não vão visitar, não fazem uma visita, e foi o que aconteceu com a gente, eu não vou negar. Então, isso faz falta. Eu já tenho 7 meses de operada, dia 5 agora vai fazer 8 meses, mas quando eu tive muito contratempo, tive muitas, como eu posso dizer, deu muitas coisas erradas. Mas graças a Deus eu já estou conseguindo andar, né? Não consigo andar sozinha, mas, né, com a ajuda do meu esposo, ele me coloca de pé, eu já dou os meus passinhos, né?
E assim eu tenho feito. A minha vaga de fisioterapia ainda não saiu, mas eu sei que é todo no tempo do Senhor. Se Ele quiser, eu ando perfeitamente sem fisioterapia. Porque eu sei que quem vai fazer não é o homem, é ele. Não adianta eu ir fazer fisioterapia se ele não estiver no negócio. E graças a Deus, eu sei que eu estou bem melhor do que no começo. E em tudo, irmãos, em tudo. A gente não perdeu a nossa fé. Pode ter sido difícil em alguns momentos. O meu esposo nunca tinha saído de perto da mãe dele, nunca tinha viajado sozinho. Ele teve que ir comigo. Eu não, eu já conhecia muitas coisas, já morei sozinha, né? Trabalhava, fazia tudo. Ele não. Ele foi um filho cuidado muito de perto pelos pais, que ele não podia ir nem na esquina sem pedir, ele nem ia. Ele não tinha amigos, ele era da casa de serviço, serviço para casa, ele não sabia ir no mercado. E, no entanto, a gente foi para a Santa Casa, ele ajudou as outras pessoas. Ali teve uma mulher, irmã, vou dizer, hoje ela dorme no Senhor. Ela fez a mesma cirurgia que eu. E só que ela ficou em coma alguns dias, acho que 15 dias, se não muito me engano. Aí saiu do coma, só que ela não andava, não falava, teve que ficar amarrada numa cama, né? E ela não falava, não podia se mexer, alimentada por sonda. E ali a gente sempre em oração pela vida dela, porque ela sofria muito. Eles enfiavam aquelas mangueirinhas para fazer sucção nas narinas dela, e a gente orando. Teve a madrugada que até sangue saiu. Aquela madrugada eu não dormi, só orando e chorando pela vida daquela mulher. E ali teve um momento, antes da gente ter alta, a gente teve alta, eu acho que num dia, um dia depois, e meu esposo foi até ela, a gente conversando sobre ela, meu esposo foi até ela, parou na frente dela e conversou com ela. E falou para ela se ela cresce, o Senhor ia tirar ela de lá. Ela ia voltar a andar, ela ia sentar na cadeira, ela ia falar, porque ela não tinha mais chance. Tinha sido desenganada também pela medicina. Ia ter que ficar com suporte respiratório, ia ter que usar sempre uma mangueirinha para estar comendo, esqueci como que fala. Não, a traque é para respirar, porque ela estava com traque até para poder respirar. Ela não respirava sozinha, era com ajuda. E eu sei que não era nada fácil para ela, mas ali foi dada a palavra e eu orando e repreendendo todo o mal, e assim como nós profetizamos, assim foi feito. A gente saiu num dia, com 2 dias Deus tirou ela de lá, ela já estava sentando na cadeira de roda. Então, em tudo, a gente não pode reclamar, porque às vezes o que acontece com a gente é para Deus alcançar outras vidas, é para Deus salvar, é para Deus libertar. A gente nunca deve reclamar da prova que a gente está passando. Às vezes a gente não sabe, dói muito, dependendo da situação que a pessoa passe, mas às vezes a gente está passando e tem alguém de fora. A palavra diz que nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunha, então o nosso testemunho vale muito. O nosso testemunho não é de quando a gente abre a boca somente, o nosso testemunho é da forma que a gente leva a vida. Teve até uma situação que nós já estávamos aqui em casa, depois que a gente voltou, uma irmã disse que uma missionária estava, né, dentro do hospital, foi fazer uma cirurgia, no particular, foi fazer uma cirurgia, e ela gritando lá, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. E a pastora chegou e falou para ela, para com isso, que exemplo você está dando? Então a gente tem que dar exemplo, a gente tem que ter a fé no Senhor. E uma irmã, uma outra missionária me perguntou, você também fez isso? Eu falei assim, lógico que não. Por que eu faria isso? Aí eu ainda disse para ela, se fosse de eu morrer, eu tinha morrido, porque lá na casa de apoio, uma mulher perguntou pro meu esposo, nossa, ela vai operar, é ela que vai tirar um tumor da cabeça? É ela que tá desenganada? É. Nossa, mas ela tá falando no celular, tá orando pelas pessoas, mandando mensagem, tá sorrindo, tomando tereré. Ela tá doente mesmo? Tem certeza que ela tá desenganada? Ela tem mesmo tumor na cabeça? Ele falou, tem. Aí ela pegou e falou assim, mas como que pode? Aí depois a mulher pegou e me perguntou, falou assim, você não tem medo? Você sabe que você vai para uma cirurgia muito arriscada, né? Pensei, porque a mais arriscada que tem é na cabeça, depois no coração. Porque a gente faz transplante de coração, mas de cérebro ninguém faz, né? Então, do coração é perigosa, só que não tanto quanto a cirurgia na cabeça. E ali aquela mulher me perguntou, você não tem medo? Eu falei, não, porque se eu morrer, eu sei muito bem para onde eu vou. E uma irmã, uma missionária, ela me perguntou, eu falei, não, irmã, tem uma mulher lá que me perguntou, você não tem medo de morrer? Você sabe que eu sou cirurgia arriscada? Eu falei, não, porque eu tenho bem certeza de onde eu vou. Se eu morrer aqui, eu vou para a glória.
E a missionária falou, nossa, você não pode falar assim, você é arrogante. Eu falei, não, não sou arrogante, eu tenho certeza do Deus que vive em mim e do Deus para quem eu nasci para servir a Ele. Então a gente tem que ter a nossa certeza, porque se não tiver certeza da nossa salvação, a gente não tem certeza de nada. Então que a gente venha confiar no Senhor, a gente venha buscar Ele de todo o coração e crer. A situação que a gente passa pode parecer impossível. Às vezes você olha e fala, nossa, Senhor, igual, eu sei, eu poderia olhar e falar assim, nossa, nenhum sobreviveu, muitos padeceram, eu também vou sucumbir. Não, em nenhum momento o Senhor não me permitiu aquele sol me ferir. Como diz essa palavra, mesmo que venha um ano da sequidão, ele não vai temer, não vai temer. Às vezes é do ser humano sentir um pouco de medo, né? Mas tem casos que Deus te traz uma paz tão grande, irmãos, tão grande, e foi o que aconteceu comigo, que às vezes eu paro, olho e falo, Senhor, verdadeiramente eu fui lá dentro? Verdadeiramente eu não chorei? Verdadeiramente eu não senti? É verdadeiramente isso? Porque eu vou ser hipócrita se falar que lá dentro do hospital fiquei chorando, fazendo. Não, eu não fiz. Verdadeiramente eu era uma pessoa calma, tranquila, que orava pelos outros, perguntava que é oração para o outro, que vinha falar. E eu acho que a vida é assim, porque eu bem sei que se o Senhor me levou lá, algum projeto ele tem, ele nunca vai nos levar a lugar algum se não tiver um plano e um propósito dele. Ele sabe o que ele está fazendo, a gente só tem que confiar nele. Então, seja a questão que você estiver passando, saiba que esse deserto vai passar. Se é uma escuridão tão densa, a meia-noite é o horário mais escuro. Mas depois que deu a meia-noite, aparece a 1h da manhã. Vai ficando mais claro. Vai raiando o dia. Então, a vereda do justo é como o romper da aurora, que vai raiando, vai brilhando cada vez mais e mais. Assim é a nossa vida. A gente hoje, um dia a gente não serviu a Cristo. Nós não somos mais igual de quando Cristo nos resgatou. Vai brilhando, cada dia a gente vai aprendendo mais, a gente vai ficando mais próximo do Senhor. E que a nossa vida possa verdadeiramente ser impactada pela palavra do Senhor. A glória dele, quem fez foi ele. Eu simplesmente fui alguém tão pequenina que precisava de tanta ajuda e o Senhor teve misericórdia de mim. Me ajudou, me sustentou e tem me sustentado a cada novo dia. E saiba que seja o que o seu pai ou sua mãe falou sobre você, o seu esposo pode ter te ferido com alguma palavra, o seu filho pode ter te falado, eu nunca vou ser crente, você não sabe. Não creia nessa palavra. Creia nas promessas do Senhor. Ora a palavra do Senhor e determina as palavras do Senhor, as bênçãos, que bendito será a sua geração sobre a face dessa terra, que a sua descendência irá sim povoar, que a sua descendência irá tomar posse dessa terra e de todas as bênçãos do Senhor. Amém? Assim eu deixo o meu testemunho e agradeço a cada uma, né, pela oportunidade, agradeço de coração a pastora Débora, né, que é uma bênção em minha vida, mulher de Deus, né, e que falou, né, para mim poder estar trazendo o meu testemunho. Ela é uma mulher de Deus abençoada, e eu agradeço a cada um e agradeço muito, muito esse grupo, porque tem feito a diferença, nossa, ímpar na minha vida, porque como eu ainda não estou podendo ir para a igreja, porque para tomar banho ainda é complicado, as minhas pernas ainda não têm tanta firmeza. Então, às vezes as pessoas nem entendem. Para me secar a cabeça tem que ser demorado, porque a minha cabeça ainda não sarou, já vai fazer 8 meses, ainda tem muitas feridas na cabeça. Minha cabeça inflamou, infeccionou, necrosou, mas graças a Deus o Senhor tem nos dado vitória a cada luta, o Senhor tem nos fortalecido, não tem nos desamparado. E eu louvo e exalto esse Deus por esse grupo. Exalto o Senhor pela vida da pastora Débora, que me falou para entrar nesse grupo. Ela não sabia que eu não estava podendo participar dos cultos. E falou para mim entrar nesse grupo. E tem as orações, tem as palavras. Às vezes tem algumas pessoas para orar. E é o que eu amo. Eu amo saber, não que a pessoa está ruim, mas eu amo poder participar, poder orar pelas pessoas. É muito bom. Então eu agradeço, tá bom? Eu agradeço no nome do Senhor Jesus, tá bom? E essa é a palavra do Senhor. Amém, Tayla. Glória a Deus. Que testemunho, né? É onde a gente nos fortalece, né? Porque vê que Deus não nos desampara. Mesmo as circunstâncias são difíceis, cada um tem aqui a sua luta, mas Deus não nos abandona. Louvado seja Deus. Obrigada. Ele é fiel todavia. Amém, com certeza. Ele é o único que não, ele é fiel.
não nos abandona, a gente não pode desistir, não pode desistir dessa palavra aqui. Sim. Amém. Glória a Deus, obrigada, viu? Que Deus abençoe. Obrigada a Ele. Amém. Jesus abençoe a cada uma.